Fiagro VGAA11, um fundo do agronegócio que está pagando rendimento superior a 1,50% ao mês. Será que vale a pena investir realmente nesse Fiagro? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo. Vamos primeiro lá considerar alguns pontos importantes do relatório gerencial desse Fiagro, depois vamos vir aqui no site Status Invest considerar alguns indicadores. Aqui no relatório gerencial, o gestor ele dá algumas informações com respeito à empresa que está por detrás desse Fiagro, que é a empresa VGA. Ele diz o seguinte, que a VGA vem utilizando seu conhecimento no setor agropecuário para trazer as melhores oportunidades para seus cotistas. Com mais de 17 anos atuando junto ao agronegócio, originamos e estruturamos mais de 20 bilhões de reais. Ele continua dizendo que o agro é um setor que reconhecidamente exige profundo conhecimento e, como gostamos de falar, o pé sujo de barro. Buscamos trazer essa experiência do campo para dentro do fundo. Ele continua dizendo também que eles são focados no setor de sucro energético, que possui oportunidades no crédito corporativo, balanço auditado, não concentrado e com empresas de faturamento entre 500 milhões e 1 bilhão de reais. E estamos também sempre atentos a oportunidades de outros setores do agro que possam agregar ao nosso portfólio e trazer benefícios para os cotistas. Aqui nós podemos ver qual é o nome do fundo, que é o VG Agro, Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais. A gestão é feita pela VGA, Gestora de Recursos. O código de negociação na Bolsa de Valores é o VGAA11. O público-alvo é investidores em geral, então qualquer pessoa pode investir nesse Fiagro. Atualmente ele tem um pouco mais de 34 milhões de cotas distribuídas. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1,15% ao ano e uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% do CDI. Aqui o gestor ele já fala qual é o objetivo desse fundo. Ele diz o seguinte, que é investimentos em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente investir em certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, e certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Ele também pode investir nas letras de crédito do agronegócio, as LCAs, e as letras de crédito imobiliário, as LCIs. Além disso, tem as letras imobiliárias garantidas, as LIG, e as cotas de outros fiagros e demais ativos financeiros. Tirando como referência aqui seu último pagamento, que foi o mês de novembro, ele está com dividendo yield no mês de 1,66%, então um rendimento realmente muito elevado. Atualmente ele conta aqui com pouco mais de 17 mil cotistas. A duração dos seus contratos atualmente é de 3,66 anos. Seu rendimento comparado com o CDI é como se fosse um CDI de 210% de rendimento. E sua taxa média de retorno é de CDI mais 3,64%. Já nessa parte aqui, o gestor fala de algumas movimentações e novas alocações que ele fez na carteira dele. Ele menciona aqui o seguinte, que eles venderam 60 milhões de CRAs que tinham na carteira e no período alocaram este montante em uma nova transação. Ele continua dizendo que o prêmio oriundo desta nova alocação nos permitiu aumentar a previsão de resultados no semestre em 1,1 milhões de reais. Ele continua dizendo, como até o mês passado já havíamos acumulado reservas de 3 milhões em lucro não distribuídos, com este resultado adicional, no caso mais 1,1 milhões de reais, eles optaram por ampliar a distribuição neste mês para 16 centavos, que foi exatamente o rendimento que eles pagou nesse mês de novembro aos seus cotistas, 16 centavos. Esse fundo, ele usa duas estratégias, essa daqui chamada carrego e essa outra chamada giro. Atualmente, a giro é a que ele tem a maior porcentagem investido, que corresponde a 51,94%, e seu rendimento corresponde ao CDI mais 2,76%. A carrego, atualmente, corresponde a 46,01%, e seu rendimento é de CDI mais 4,63%. E atualmente ele tem em caixa aqui, provavelmente investido em ativos da renda fixa,
que corresponde a 2,05%, e seu rendimento é de 100% do CDI. E aqui embaixo ele mostra as 9 empresas que atualmente são devedoras dele. Apesar de ter algumas, principalmente 3 aqui, que tem uma maior porcentagem devedora do VGAA11, podemos ver que ele é bem distribuído. Já nessa parte aqui nós podemos ver o demonstrativo de resultados do mês de outubro. Somente em juros dos CRAs que ele investe, ele conseguiu aqui uma receita de R$ 3.936.000 e também ele conseguiu aqui uma receita de R$ 265.000 correspondente à receita de fundos. Aqui provavelmente são investimentos em ativos da renda fixa. Podemos ver que ele também teve suas despesas operacionais, somente de taxa de administração foi R$ 316.000. Ele teve também aqui outras taxas que correspondeu a R$ 216.000. Então, somente de taxas, esse fundo teve um valor aproximado de R$ 532.000. Aqui nós podemos ver quais os ativos que atualmente ele investe. Como eu já falei, ele investe praticamente 100% estão alocados em CRAs e somente uma pequena porcentagem aqui no final, que corresponde lá, se não me engano, falei a 2%, que é em títulos públicos e CLAs, que são ativos da renda fixa. Porém, de resto aqui são 17 CRAs que ele investe. Aqui ele mostra qual é a estratégia que usa, quem é o devedor, quem é o emissor, a taxa do papel, né? Podemos ver aqui CDI mais 4,50%, a duração desse contrato, o saldo alocado, no caso, qual foi o valor que o VGAA11 investiu nesse CRA, no caso específico aqui foi de 7,50 milhões, e mostra qual é a porcentagem desse valor correspondente à carteira. Já que, por último, ele fala sobre cada uma das empresas devedoras, né? Ele mostra qual é o setor, a localização, as garantias que essa empresa deu para o pagamento. Voltando aqui para o site Status Invest, podemos ver que o VGAA11 ele fechou sexta-feira, dia 25, valendo R$ 10,03. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre R$ 9,70 e R$ 11,50. Lembrando que ele é um fundo que tem menos de um ano. Ele começou aqui suas operações em janeiro de 2022. Ele já tem assim um dividendo yield acumulado de 14,46%. Isso quer dizer que desde janeiro para cá, ele já pagou R$ 1,45 por cada cota. Graficamente falando aqui, podemos ver que ele sempre foi um fundo que ficou acima dos R$ 10. Tirando esses 3 primeiros meses aqui, que foi o início dele e que ele acaba tendo assim uma oscilação muito grande, do mês de março para cá podemos ver que ele realmente fica sempre acima aqui dos R$ 10. O seu preço justo é R$ 9,62, então quem tiver interesse em comprar ele, lembre-se que você estará pagando assim aproximadamente 4% mais caro nesse fiagro. O seu P sobre VP atualmente está aqui de 1,04. Isso quer dizer que o valor patrimonial do VGAA11 é de 327 milhões de reais, porém o mercado está disposto a pagar mais por ele, cerca aqui de 341 milhões de reais. Com respeito ao seu número de cotistas, atualmente ele conta aqui com um pouco mais de 17 mil cotistas e tem aqui um pouco mais de 34 milhões de cotas distribuídas atualmente. Esse mês de novembro, como eu já mencionei, ele distribuiu assim 16 centavos por cada cota, tirando como base aqui a cotação de R$ 10,22, isso correspondeu a um rendimento de 1,57%. Então, um rendimento realmente bastante alto. E se formos reparar aqui graficamente, de março até nesse mês de novembro, sempre ele pagou aqui acima dos 14 centavos. Ele já chegou a pagar aqui no mês de junho 18 centavos por cada cota. Então, ele é realmente um fiagro que paga realmente bons proventos. Então, pessoal, este é o VGAA11, um fiagro. Depois deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse fundo. Eu achei ele bastante interessante. Pretendo futuramente colocar na minha carteira. No momento eu já tenho 4 fiagros. O meu objetivo é chegar a pelo menos 5, né? E o primeiro fiagro que está na minha mente, na minha lista, é exatamente o VGAA11. Mas deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham desse fiagro VGAA11? Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço.